chegando para nossa live mais um dia, já estamos aqui, né, buscando a palavra de Deus, que não tem outra forma da gente, sabe, assim, buscar, entender e realmente estar diante da presença dele, que é aquilo que realmente rege a nossa vida. E a palavra, ela traz esse alimento vivo, né, esse alimento onde traz uma verdade, onde traz um discernimento, um caminho, né, onde vai instruindo a nossa vida. E hoje nós vamos finalizar Êxodo 40 hoje, e nada para casa, né? 40 anos no deserto, 40 capítulos aqui, e nós vamos hoje buscar a palavra de Deus para alimentar o nosso coração. Já convidamos o Espírito Santo para estar aqui falando conosco, direcionando, digerindo essa palavra, trazendo luz, né? Luz e verdade. Amém? E diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, levantará o tabernáculo na tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, cobrirás a arca com véu. Depois colocará neles a mesa, e porás ordem, o que deves se pôr em ordem nela. Também colocarás nele um candelabro e acenderás as suas lâmpadas, e porás no altar de ouro o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele há, e santificarás em todos os seus pertences, e será santo. Ungirá também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia, a base, e santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e lavarás com águas, e vestirá Arão as vestes santas, e ungirás e o santificarás, para que administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás das túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que administre o sacerdócio, e a unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, e assim o fez. Assim, o primeiro mês, no ano segundo, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele seus varais, e levantou suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho, pô-lo na arca, e colocou nos varais da arca, e pôs o propiciatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs tu sobre também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a tenda da congregação, o candelabro em frente à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs no altar o ouro e a tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso e especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina na porta do tabernáculo, e pôs no altar do holocausto a porta do tabernáculo na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs também a pia da tenda da congregação do altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão, seus filhos, nela lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou-se também o pátio ao redor do tabernáculo do altar, pendurou a cortina na porta do pátio, assim como Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação
porquanto a nuvem permanecia sobre ela. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando, pois, as nuvens se levantavam sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantasse. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia no tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de todos da casa de Israel, em todas as jornadas. Amém, né? Então, assim, estava a glória do Senhor ali, colocada diante dos filhos de Deus, né, daquela geração. Então, Deus, ele estabelece a sua glória, agora no capítulo 40. É um capítulo profundo, né, profético, cheio dos princípios espirituais, porque tem uma ordem do Senhor. O Senhor não trabalha sem ordem, não trabalha de qualquer jeito, ele trabalha de uma forma ordenada, de uma forma disciplinada, ele trabalha de uma forma zelosa, né? E é o primeiro ponto aqui que a gente faz a reflexão. Deus habita onde há obediência, onde há ordem, onde há zelo, onde há fidelidade, e aí a glória de Deus ela é manifestada. Então, para a construção do tabernáculo, foram vários passos entregues para que Deus entregou, né? E cada um deles ali estava cumprindo os passos de uma forma muito zelosa. E aí a glória do Senhor se manifesta na nuvem de glória. Segundo ponto, cada detalhe importa para Deus. Deus trabalha com excelência e ele trabalha com a excelência espiritual. Por mais que a gente não consiga ver a parte espiritual, Deus trabalha na excelência disso. Terceiro ponto, a glória de Deus vem depois da entrega. Então a glória só é manifestada depois que a gente entrega tudo para Ele. Para entregar, entender realmente o que é que Deus está esperando de nós, né? Em quarto ponto, a nuvem guia o caminho. Nós precisamos discernir o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo Kairos. O nosso tempo hoje que a gente vive é o Cronos. Então o nosso tempo são dias, meses, anos, né? Do Senhor não, Kairos, que um dia vale como 100.000 anos, né? Como a palavra fala. Em quinto ponto, o tabernáculo agora somos nós. Então nós somos tabernáculo naquela época, se tinha toda essa construção e todo esse ritual para entrar na glória do Senhor. Hoje nós somos esse templo. Como é que eu manifesto a glória? Como é que eu sinto a glória de Deus? Através da nossa vida, que somos templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só habita em lugares com ordem, zelo e fidelidade. Eu não tenho como estar servindo a Deus e quero estar no mundo e quero estar servindo a Deus. E quero estar fazendo práticas mundanas e quero estar servindo a Deus. Não tem como. Então, ou você serve um ou serve o outro, né? O Senhor, ele não é a favor do morno. O morno é uma forma que eu acredito que o inimigo traz para que as pessoas fiquem paralisadas, né? Então, Deus é quente ou frio. Você toma sua decisão, é sim ou não, né? Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que olha o amor, olha o zelo, olha a obediência, dá a direção e busca que a gente esteja em santidade. E nós temos o tempo dele para a manifestação da glória dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo, o agir de Deus não é da nossa forma, porque ele é Deus, né? Ele é perfeito, ele é único, ele é inigualável, ele é soberano. Então, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Nada pode subsistir à bondade de Deus, o agir de Deus na nossa vida. E a gente tem que estar firme e vigilante, porque o Senhor trabalha com ordem, com zelo, com obediência, com santidade. E a gente precisa entender que para ser templo do Espírito eu preciso estar alinhado em tudo isso. Porque é onde o Senhor vai manifestar a glória, é onde nós vamos sentir a glória de Deus, né? Às vezes a gente não está sentindo porque o nosso tempo, às vezes, não está entregue 100%. E hoje eu peço a Deus que a gente consiga discernir, ter consciência do que a gente precisa fazer para esse templo estar 100% no altar do Senhor. Amém? Fique com Jesus, tenha um excelente dia.